O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para terça-feira uma sessão extraordinária para analisar um recurso contra a decisão do ministro Nunes Marques, que derrubou a condenação do TSE ao deputado Fernando Francischini por espalhar fake news. A Neila Guimarães tem as informações para a gente. Neila, bom dia de novo. Oi, Marcela, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de domingo. Essa sessão extraordinária foi marcada, então, para acontecer no plenário virtual do STF, que é aquela modalidade onde os ministros depositam o seu voto no sistema virtual do tribunal e não precisam, então, ter um debate, uma discussão num plenário físico sobre o assunto. Essa ação, então, questiona a decisão do ministro Nunes Marques, que derrubou a cassação do deputado bolsonarista Fernando Francischini, do União Brasil. A decisão de Fux foi oficializada, então, neste sábado, a partir de um pedido da ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do caso no Senado, que então acatou um pedido da defesa de um dos suplentes de Fernando Francischini. De acordo com a ministra, ela pediu, então, solicitou essa sessão extraordinária, alegando que é um caso de urgência. Bom, vale lembrar, na última quinta-feira, o ministro Nunes Marques derrubou, então, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassava o mandato do deputado Fernando Francischini, deputado estadual pelo Paraná, por propagar, difundir notícias falsas sobre o sistema eleitoral. Já nessa sexta-feira, o ministro Nunes Marques disse ao analista da CNN, Caio Junqueira, de que caso haja, então, esses recursos mesmo contra as decisões dele, que derrubaram as cassações dos mandatos dos deputados Fernando Francischini e Valdevan 90, que esses recursos não serão analisados no plenário do Supremo Tribunal Federal e sim serão enviados, endereçados à segunda turma do tribunal. Então, vamos aguardar aí mais um julgamento no STF, provavelmente ainda nesta semana. Eu volto com vocês. Obrigada, Neila, por essas informações. E sobre esse assunto, a gente chama agora para a nossa conversa o analista de política da CNN, Yuri Pita. Oi, Yuri, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui ao CNN Domingo. O fato de o STF ter marcado em plenário virtual já é um indicativo de que se quer uma solução rápida para essa questão? Bom dia. Oi, Nicole, bom dia para você, para a Marcela, para quem nos acompanha aqui na CNN. É um indicativo, sim, de que querem decidir rapidamente essa questão sobre a competência do caso. E para a gente explicar por que é isso que está em discussão, por que a ministra Carmen Lúcia pediu para isso ser analisado com celeridade pelo Supremo. Porque há uma divergência se caberia ao ministro Nunes Marques tomar a decisão que tomou em relação a esse caso de Fernando Francischini. Ele alegou, seguindo ali a argumentação da defesa do deputado estadual Fernando Francischini, que esse caso estaria relacionado com um caso que, de fato, Nunes Marques é relator. Uma DPF, uma ação específica ali que discute se os votos de um político cassado devem ser anulados, porque isso muda a conta para se eleger deputados estaduais nos estados e deputados federais na Câmara dos Deputados. Foi isso que aconteceu no caso Francischini. Quando ele foi cassado na Assembleia Legislativa, os votos dele deixaram de ser computados no quociente eleitoral dos deputados estaduais do Paraná e, por isso, outros deputados puderam assumir cadeiras na Assembleia. O que a defesa de um desses deputados estaduais que assumiu alega é que não caberia ao ministro Nunes Marques adotar essa liminar que ele adotou na quinta-feira, porque este caso estaria sob relatoria da ministra Carmen Lúcia. Então, essa é a discussão que vai ser travada nessa terça-feira. Se a competência era de Nunes Marques para tomar a decisão que tomou ou não. Ou se a questão sobre o caso de Francischini, que é esse uso da internet de forma análoga a meios de comunicação, essa foi a interpretação que o TSE deu para cassar Francischini, essa discussão é em outro caso e por isso Nunes Marques não poderia ter tomado a decisão que tomou. Por um lado, em 24 horas a gente vai ter uma decisão do Supremo em relação a isso, mas certamente esse caso ainda vai ter todas as suas repercussões políticas, porque, ao que tudo indica, deve haver um revés à decisão de Nunes Marques, pelo menos essa é a expectativa, diante do que a gente vê da maioria dos ministros do Supremo, principalmente aqueles que também fazem parte do TSE, de coibir a disseminação de fake news relacionadas à lisura do sistema eleitoral, relacionadas a questionar
a credibilidade das urnas eletrônicas, porque a gente sempre lembra, desde que elas foram adotadas, nunca houve nenhum caso de adulteração de resultados. A vontade do eleitor sempre foi respeitada e auferida corretamente pelas urnas. A grande questão que vai ser colocada é justamente abrir mais um capítulo de embate institucional. Lembrando que tão logo o ministro Nunes Marques tomou a sua decisão na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro elogiou essa decisão e inclusive voltou ali a questionar e a fazer um desafio ao Supremo e ao TSE se eventualmente a sua candidatura seria cassada, como ele disse, logo depois dessa decisão. No fundo, a gente vai ver um capítulo sendo resolvido rapidamente na terça-feira, mas a novela toda, o imbróglio todo ainda vai ter outros desdobramentos depois dessa decisão que o plenário virtual do Supremo tomará.